Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque sempre em nós a nossa conversão. Irmãos, hoje o Evangelho nos diz assim: naquele tempo, disse Jesus, que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, irmãos, Jesus está numa conversa com os discípulos e dá a noção do amor de Deus e precisamente da vontade que Deus tem de que nenhum de seus filhos se perca. E Jesus dá um exemplo muito simples, mas muito satisfatório. Jesus sempre muito inteligente e divino. Ele diz o seguinte: se alguém tem 100 ovelhas e perde uma, não vai atrás dela? Óbvio. Pensemos nós. Se temos uma coisa que amamos, se temos uma alta quantidade de, por exemplo, ovelhas, como ele disse, na época de Jesus, era muito comum ser pastor de ovelhas, né? Colher o pelo delas para fabricar lã era uma das coisas mais simples da época de Jesus, né? Então ele diz que se o dono de ovelhas perde, ele vai atrás de uma. Sim, ele vai atrás de uma ovelha, porque ele precisa dela, né? Ele não quer perder nenhuma das que tem. E ele fala, será que essa alegria dele não é maior por essa que ele encontrou do que por aquelas que não se perderam? E a verdade é que sim, com certeza. Ou seja, a alegria de encontrar ela supera a alegria daquelas que já estão no caminho, que não se perderam. E ele eleva essa parábola ao nível de filho de Deus, né? De cada um de nós, digamos assim. Perceba que ele diz, o Pai que está nos céus, da mesma forma não quer que ninguém se perca. O Pai tem muitos filhos, o Pai não tem só 100, tem milhões, bilhões de filhos na Terra, mas não quer que nenhum deles se perca. E se alguém se perde, ele vai atrás. Quando eu e você queremos nos perder ou estávamos perdidos, Deus foi atrás de nós, com esse amor de pastor que está aqui, porque Ele quer que ninguém se perca. Nenhum de nós se perca. Deus nos ama de modo particular, e aqui está Jesus dizendo isso claramente. Por isso que nenhum de nós pode reclamar de não ser amado por Deus e de não ter sido procurado por Ele quando não estava bem. Deus sempre usa alguém, Deus sempre usa uma palavra, um exemplo, uma mensagem para te procurar, para te encontrar, quando nós nos sentimos perdidos. Nós é que não, às vezes, damos ouvidos a essa busca de Deus por nós. Deus não quer que nenhum de seus pequeninos se perca. Isso é notório para a gente. Agora, essa mensagem para nós justamente vem nos trazer duas coisas. Além do amor de Deus por nós, vem também nos ver a alegria de ser amado por Deus e viver isso. Viver. Veja bem, a alegria de um pastor que encontra uma ovelha, ela supera aquela que estão no caminho. Da mesma forma que Cristo vai dizer isso em outro evangelho. O Pai fica alegre por um só pecador que se converte, muito mais do que por 99 justos que estão no seu caminho. Vejam, Deus sente alegria com a minha, com a sua conversão. Deus sente alegria quando a gente se confessa, quando a gente quer retornar à vida com Deus. Deus se alegra. Fixe bem nisso. Vamos alegrar o coração de Deus. Quer deixar Deus alegre contigo? Deixa claro que você quer voltar para Ele e pratica a vontade dEle. Ele vai estar alegre com você, com certeza. Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca.
Ele é o nosso pastor, nós, as suas ovelhas. E se um de nós tenta se perder ou se perde, ele vai atrás até encontrar. E quando encontra, fica muito mais alegre do que pelas que já estão no caminho. Irmãos, essa mensagem para nós é muito forte. O amor de Deus é assim, predileto, preciso, individual, particular, buscador do que estava perdido. Foi o que Cristo fez quando esteve em terra. E quem ele foi atrás? Dos que estavam perdidos. Quem eram seus discípulos? Aqueles que ele converteu. Sua comunidade era formada só de pessoas que estavam perdidas e que ele encontrou. A provar para o mundo que é possível que pessoas pecadoras, na linguagem aqui mundana, todos nós somos iguais, são capazes de ser discípulos de Cristo e serem seus servos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.